Boa noite a todos, senhoras vereadoras, senhores vereadores, aos nossos visitantes, servidores, demais presentes e a todos que nos assistem pela página da Câmara Municipal pelo Facebook. Passo a palavra à secretária a fim de verificar e declarar a presença dos vereadores. Boa noite a todos. De acordo com o sistema legislativo, declaro a presença das vereadoras Alana Feijó, Jussara Ferraz, Gido Celeiro e professora Marta. E dos vereadores Cássio Kottke, Irineu Macuco, Omar Pichete, Walter Pchivitoski e Wagner Wolff, nessa sessão ordinária. Havendo quórum para a deliberação das matérias constantes da ordem do dia, declaro aberta a 21ª sessão ordinária da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, referente à primeira sessão legislativa da 39ª legislatura do Poder Legislativo Municipal. Novamente passo a palavra à secretária a fim de informar as matérias da ordem do dia. Senhor presidente, na ordem do dia dessa sessão teremos projeto de lei do Executivo 20 de 2025 em segunda discussão e votação, projeto de lei do Legislativo 56 de 2023 em segunda discussão e votação, requerimento e indicações. Informamos que o projeto de lei 22 de 2025 foi retirado da pauta para adequações. Nesse momento, passarei a leitura das correspondências que chegaram à Casa de Leis. Ofício 360 de 2025, de 26 de junho de 2025, ao senhor Walter Pchivitoski, presidente da Câmara dos Vereadores de São Mateus do Sul. Senhor presidente, encaminhamos para apreciação da Casa de Leis o seguinte projeto de lei. Projeto de lei do Executivo 21 de 26 de junho de 2025. Ofício número 373 de 2025, ao senhor Walter Pchivitoski, presidente da Câmara dos Vereadores de São Mateus do Sul. Senhor presidente, reportamos aos requerimentos e indicações encaminhados ao Poder Executivo por meio do ofício 61 de 2025. Informamos a vossa senhoria que segue: requerimento 52 de 2025, requerimento 57 de 2025, indicações 165, 167, 170, 171, 166, 168 e 169 de 2025. Todos estarão ali na secretaria. Atenciosamente, Fernanda Garcia Sardanha, prefeita municipal. Ofício 334 de 2025, ao senhor Walter Pchivitoski, presidente da Câmara dos Vereadores. Senhor presidente, reportamos aos requerimentos e indicações encaminhadas a esse Poder Executivo por meio do ofício 68 de 2025. Informamos a vossa senhoria o que segue: requerimentos 58 de 2025, 59 de 2025, 172, 175, 178, indicações 173, 174, 181, 176, 177, 180, 183, 179 e 182. Todos estarão na secretaria para leitura. Atenciosamente, prefeita municipal Fernanda Garcia Sardanha. Ofício 132 de 2025, a Câmara Municipal de Vereadores de São Mateus do Sul. Prezados, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Cultural e Turismo, através do Departamento de Cultura, convida a todos para participar da 3ª Conferência Municipal de Cultura de São Mateus do Sul, que traz como tema Políticas Públicas da Cultura e PENAB. Ele acontecerá dia 3/7 de 2025, das 8 às 12, das 13 às 17, com o objetivo de fortalecer a democracia, garantindo a participação da sociedade na formulação das políticas públicas culturais. Teremos a participação dos representantes da sociedade civil organizada e dos representantes do poder público. Na programação da tarde, teremos a eleição para representantes do Conselho Municipal de Cultura, um importante instrumento de participação social, de planejamento e execução das atividades culturais do município.
Sua presença será fundamental para fortalecer a integração cultural na busca de contribuir para a construção de uma política mais democrática e alinhada com as necessidades e demandas da comunidade samateuense. Atenciosamente, Mônica Zampier e Carlos Roberto Chaves. Ofício 8 de 2025 de São Mateus do Sul, 1º de julho de 2025. Ao senhor presidente da Câmara dos Vereadores. Prezado senhor, causou surpresa e estranheza os questionamentos realizados pelos vereadores Wagner Sibe e Alana Feijó, no qual tange os questionamentos sobre contribuição assistencial. Surpresa pelo fato de a Câmara ter abandonado o requerimento dos vereadores e estranhezas pelo local de um dos requerentes, o vereador Wagner Sibe, sendo advogado, desconhecer o embasamento jurídico da cobrança da contribuição assistencial. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, no ano de 2023, jogou em sistemática de repercussão geral o tema número 935, decidido que é constitucional a Constituição, por acordo com Convenção Coletiva de Contribuições Assistenciais, a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizado, desde que o assegurado o direito de oposição. Isso significa dizer que o sindicato pode instituir contribuição assistencial. Não se trata da questão de obrigar a filiação sindical a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurem o direito de oposição. A forma de oposição tem duas interpretações possíveis. Primeira, que deverá ser exercida na Assembleia da categoria, e a segunda, que deverá ser oportunizado do prazo adicional para manifestações à oposição, sendo essa divergência de jurisprudência. Eventualmente, caso algum servidor não seja afiliado, tenha dúvidas quanto à contribuição assistencial, o sindicato encontrará localizados na rua da Teodoro Rutkiewski, 1043, no centro de São Mateus do Sul, aberto das 8 às 12 e das 13h30 às 17 horas para saná-las. Atenciosamente, Roberto Camargo, presidente do Sindiservidores. Moção 15 de 2025. Os vereadores que subscrevem no uso de suas atribuições legais estabelecido no artigo 132 do Regimento Interno, vêm manifestar a seguinte moção de aplauso. Em favor de Felipe Vieira Bártico, que foi aprovado com primeira colocação no vestibular de Medicina da PUC, no estado do Paraná. Sala das Sessões, 30 de junho de 2025, Wagner Sibe de Souza, Alana Feijó, Omar Pichete Neto. Projeto de Lei do Legislativo 24 de 2025, denomina-se o Paço Municipal de São Mateus do Sul como Paço Municipal Francisco Luiz Ubrich. Walter Pchivitoski. Obrigado, secretária. Nesse momento, então, passaremos à ordem do dia. Temos o projeto de lei do Executivo, número 20, de 2025, que estará em sua segunda discussão e votação. Passo novamente a palavra à secretária, então, para fazer a leitura da ementa do projeto. Projeto de Lei do Executivo 20 de 2025, que dispõe sobre a redução da carga horária de servidor público municipal ou empregado público municipal que seja pai ou mãe, tutor, curador ou responsável legal por pessoa com transtorno de espectro autista, TA, e das outras providências. Projeto de Lei do Executivo, em sua segunda discussão. Coloco o projeto, então, para discussão. Está aberto, nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra. Está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores
presentes nessa sessão. Passaremos, então, ao projeto de lei do Legislativo número 56, 2023. Projeto de lei do Legislativo 56 de 2023, de autoria de Walter Chivitoski. Denomina-se a ala de educação infantil da Escola Municipal Anastácia Quimita de Paula como aula Educação Infantil Henrique Chivitoski e das outras providências. Projeto de lei do Legislativo 56, 2023 está em sua segunda discussão e votação. Está em discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado por todos os vereadores presentes nessa sessão. Terminamos assim os projetos de leis, passamos aos requerimentos, iniciamos com o requerimento 78/2025. Requerimento 78 de 2025, de autoria Alana Feijó e Wagner Wolff, a ser encaminhado ao Poder Executivo solicitando as seguintes informações. A quantidade de produtos e materiais fornecidos pela Prefeitura aos centros municipais de educação infantil tem sido suficiente para atender as demandas diárias dessa instituição? Há registro de CMEIs que estejam realizando a arrecadação de recursos junto aos pais ou responsáveis com a finalidade de completar a aquisição desses produtos ou materiais? Caso afirmativo, a administração municipal tem conhecimento formal a essas arrecadações? Se sim, favor especificar quais unidades estão nessa situação e quais as providências foram ou serão adotadas? Existe planejamento para revisão da quantidade e periodicidade de fornecimento desses insumos aos CMEIs? Requerimento 78/2025 está em discussão, está em votação. Concluída a votação. Marta. Aprovado pela unanimidade dos votos, passamos ao requerimento 79/2025. Requerimento 79 de 2025, de autoria de Alana Feijó, Cássio Kotrick e Wagner Wolff, a ser encaminhado ao Poder Executivo solicitando as seguintes informações. O ônibus que faz transporte escolar da linha Vila Amaral até a escola Odemira Cunha, localizada nas dependências da antiga Uniuv, está circulando com a capacidade adequada e dentro dos limites permitidos por lei? Todos os alunos transportados estão devidamente acomodados em assentos individuais com utilização de cintos de segurança? Houve algum episódio recente de superlotação nesse transporte escolar? Se sim, informar as providências adotadas pela Secretaria de Educação ou setor de transporte escolar. Requerimento 79/2025 está em discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos, passamos então às indicações. Indicação 241/2025. Indicação 241 de 2025, de autoria de Cássio Kotrick, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a reforma da cobertura metálica na área de recreação do CMEI Casulo. Indicação 241 está em discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos, indicação 242/2025. Indicação 242 de 2025, de autoria de Alana Feijó e Wagner Wolff, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a abertura de um novo portão de acesso na escola Pedro Éfico, na rua Pedro Éfico, nas proximidades do ambulatório municipal. A indicação 242, ela está em discussão. Inscrito para fazer uso da palavra,
Vereadora Alana, com a palavra, vereadora. Obrigada, senhor presidente. Uma boa noite ao senhor, aos colegas vereadores, todos que se fazem aqui presentes, ao secretário de Meio Ambiente, nosso amigo Tiago, e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Então, a gente discutiu, né, sobre o trânsito na semana passada, e as nossas discussões aqui são importantes e têm dado impacto, né, no nosso município. E a gente percebeu que nos últimos dias, na Rua Pedro Éfico, houve mudanças ali que agora a rua, antes ela só tinha um sentido, agora ela tem duplo sentido. E eu percebi que melhorou bastante ali, né, o trânsito naquela região, né, a trafegabilidade ali ficou melhor. E nesse é oportuno momento para a gente colocar um novo portão, né, ali na Escola Pedro Éfico, na Rua Pedro Éfico. Porque ali também os pais estão parando, aí deixando os alunos ali, se tiver um portão, eles já entram por ali, fica mais prático e mais seguro para eles. Então, é de extrema importância a colocação ali. Eu já conversei com alguns pais e também com o pessoal ali da patrulha escolar, e acredito que esse novo portão ali vai ajudar bastante também a questão dos alunos ali e dos pais na Escola Pedro Éfico. Obrigada. Obrigado, vereadora. Está em votação a indicação proposta pela vereadora Alana e vereador Wagner. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Justificativa de voto. Professora Marta inscrita. Com a palavra, professora. Boa noite. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos da Câmara, quem nos assiste pelas redes sociais. Bem importante, né, vereadora Alana, essa indicação. Todos nós aprovamos e já estávamos em discussão há algum tempo. E até no outro dia também, a gente foi procurar o secretário João Paulo e também o secretário Clériton. E fomos até me ajudem aí, a Gi e a Ju. Isso, Gi e Ju, fui também. A gente analisou ali um pouco, claro, a gente não é engenheiro, mas tem didática também. E observamos naquele momento. No outro dia também, aí eu fui nas saídas dos estudantes, também para observar, conversar com as famílias, vários pais, inclusive conheci vários ali também, muitos não me conheciam, e eu estava por ali, eles viram aquela pessoa meio estranha, né? A gente conversou. Quando eu falo, gente, às vezes eu dou risada também, mas não é no sentido de provocação, pelo amor de Deus, me entendam, tá? Mas é num sentido que eu estou feliz de ter ido lá, ter conversado com os pais, e inclusive foi sugestões dos próprios pais. E isso é muito bacana. Eu sempre prezei pela discussão, de ouvir as pessoas, porque às vezes aquilo que eu acho não é o certo, é o que o outro sofre todos os dias, e o problema ali é deles. E eu sempre digo, não existe problema pequeno, existe um problema, e esse problema precisa ser resolvido. Então, não foi uma ideia do Clériton, ou uma ideia do João Paulo, da Gi, da Ju, da Marta lá, nós fomos ouvir, né, avaliar também, e chegou-se à conclusão ali que o bacana seria aquela rua ali, então, de mão dupla que fala, né? Mas isso ouvindo a comunidade. E depois, claro, tem os heróis aí do Facebook, e que eu não estou dando atenção.
né? As pessoas às vezes vêm falar, vereadora Lana, mas agora então a mão está dupla lá, já deu um acidente ali na frente. É que tem aquela pessoa que, se der certo, né, vereador Macuco, não fala nada. Agora, se deu errado, eles assim, eu sabia que ia dar errado, né? Então, ali foi tomada essa iniciativa. E com relação ao portão, eu concordo também. É necessário que se tenha 2 saídas, né, para colocar a questão de ônibus, vans e os carros mesmo. Mas eu creio, assim, que a coisa vai funcionar, né? Então, eu peço ali um pouquinho mais de paciência no sentido do quê? De organizar a questão da saída. Até porque, quando dá 17 horas, ou no horário do almoço, o que acontece, gente? Eu percebi ali também que a grande maioria dos pais, assim, não vou falar em porcentagem, né? A grande maioria dos pais vai buscar os seus filhos no horário certo. E temos algumas situações, digamos que o carro estrague ou alguma coisa assim, é claro que a diretora vai entender. Mas a gente soube de situações ali que é a diretora que entrega, vamos dizer assim, que encaminha os estudantes, a coordenadora que encaminha os estudantes. Deu horário, os professores vão para casa e com toda a razão. E a diretora e a coordenadora acabam ficando ali. E nós já tivemos situações ali de gente que esqueceu quase o filho na escola. E isso é bem preocupante também. Então, eu quero parabenizar o trabalho, mas dizer assim que a gente não vive só de amor, né? Que nós precisamos ter responsabilidade com nossas crianças. Concorda, professor Evaldo? O professor Evaldo está aqui, né, do observatório. Então, tem coisas assim que acontecem que chegam a ser absurdas. E se ocorrer de nós, digamos assim, cometer algo, a gente é massacrado. Mas e aí? Né? Nós temos aí pessoas que, poxa, quase que estão esquecendo as crianças na escola. Isso que ficam 8 horas. Obrigado, vereadora. Passamos, então, à indicação 243/2025. Indicação 243 de 2025, de autoria de Cássio Kotrick, Walter Chivitowski, Omar Pichete, Irineu Macuco, Gido Celeiro, Jussara Ferraz e professora Marta. Que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando o serviço de manutenção com empedramento e patrulhamento nas ruas do bairro Tamareiras. Indicação 243 está em discussão, está em votação. Omar não deu. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos. Justificativa de voto. Vereador Cássio, inscrito para fazer uso da palavra. Vereador, à vontade. Boa noite a todos, senhor presidente, vereadores, aqueles que se fazem aqui presente, nosso amigo e secretário Tiago, Nath, a Carol, aqueles que nos assistem via Facebook. Só para somar aqui, né, na indicação, recebo bastante mensagens, né, dos moradores ali do bairro das Tamareiras. Até o Tiago sempre me dá um auxílio, uma força ali, né, na questão das caçambas, da região ali que tem o mato na beira da cerca, em volta do CEMEI. Então, obrigado pela tua força ali, pelo esforço que você faz para estar atendendo a gente. E agora a Secretaria de Obras, então, fica essa indicação, porque enquanto não chega o asfalto, que está em andamento, eu já conversei com a Secretaria de Obras, vai tá por vir, porém, de momento, a gente tem que solucionar ali o problema dos moradores, que é a manutenção das ruas, que hoje está com pedra, tem alguns buracos, tudo, mas podemos dar uma atenção até que venha a pavimentação. Era só para reforçar e também agradecer o serviço do Alisson ali, do Clérito, que sempre atende a gente. Eles falaram, né, sobre essa demanda das Tamareiras, que talvez demore um pouquinho, porque devido ao tempo aí que está bem úmido, bastante chuvas, tem bastante manutenção nessa parte de estradas. Então, seria isso. Obrigado. Obrigado, vereador. Passamos, então, à indicação 244/2025.
Indicação 244 de 2025, de autoria de Cássio Kotka, Walter Pchivitowski, Omar Pichetti, Irineu Macuco, Gildo Celeiro, Jussara Ferraz e professora Marta, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a readequação da estrada da Coluna VEP, com a realização de serviços como alargamento, nivelamento e melhoria nas drenagens e correção de pontos críticos. Indicação 244 está em discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Passamos à indicação 245, 2025. Indicação 245 de 2025, de autoria de Cássio Kotka, Walter Pchivitowski, Omar Pichetti, Irineu Macuco, Gildo Celeiro, Jussara Ferraz e professora Marta, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a limpeza da galeria existente e a instalação de mais uma linha de manilhas na estrada da Colônia 5, no trecho que dá acesso à estrada municipal para a localidade de Rio Claro. Indicação 245 está em discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos, passamos à indicação 246, 2025. Indicação 246 de 2025, de autoria de Gildo Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Cássio Kotka e Irineu Macuco, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando serviços de empedramento, patrulhamento na estrada da região da Divisa, tendo como ponto de referência a propriedade de senhor Pedro Velke. Indicação 246, 2025, está em discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Passamos à indicação 247, 2025. Indicação 247 de 2025, de autoria Gildo Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Cássio Kotka e Irineu Macuco, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando o conserto do bueiro localizado na estrada da propriedade da senhora Vânia Melo, na comunidade de São Miguel da Roseira, aproximadamente 100 metros do asfalto. Indicação 247 está em discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos, indicação 248, 2025. Indicação 248 de 2025, de autoria Gildo Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Cássio Kotka e Irineu Macuco, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando o conserto do bueiro localizado na entrada da região da Divisa, especificamente no acesso Viveiro Nízer, aproximadamente 200 metros após do asfalto. Indicação 248, 2025, está em discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos, passamos à indicação 249, 2025. Indicação 249 de 2025, de autoria Gildo Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Cássio Kotka e Irineu Macuco, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando os serviços de manutenção e melhorias da estrada rural que dá acesso à comunidade de Micomagro. Indicação 249, 2025 está em discussão, está em votação.
Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores, passamos à indicação 250/2025. Indicação 250 de 2025, de autoria Irineu Macuco, Walter Pivitoski, Jussara Ferraz, Gido Celeiro, Cássio Cótica e professora Marta. Solicitamos à excelentíssima senhora prefeita municipal Fernanda Garcia Sardanha a determinar a construção de um parquinho infantil e uma academia ao ar livre no terreno da propriedade do município da rua Desembargador Joaquim Ferreira Guimarães, próximo à ponte do Rio Canoas, na Vila Proma desta cidade. Indicação 250/2025, ela está em discussão. Está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos, passaremos à indicação 251/2025. Apenas para informar a quem nos assiste pelo Facebook, estamos tendo um pequeno problema aí na conexão aí com a internet, mas está demorando aí um pouquinho, mas está dando tudo certo, né? Indicação 251/2025. Indicação 251 de 2025, de autoria de Irineu Macuco, Walter Pivitoski, Jussara Ferraz, Gido Celeiro, Cássio Cótica e professora Marta. Que a excelentíssima senhora prefeita municipal determine ao departamento competente a consertar a cabeceira de uma ponte sobre o riacho da estrada principal, próximo à igreja católica, na comunidade da Tesoura desse município. Indicação 251 em discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos, passamos à indicação 252/2025. Indicação 252 de 2025, de autoria de Irineu Macuco, Walter Pivitoski, Jussara Ferraz, Gido Celeiro, Cássio Cótica e professora Marta. Que a excelentíssima senhora prefeita municipal determine ao departamento competente a restaurar uma ponte na estrada da travessia com a estrada principal, incluindo construindo uma galeria de 2 metros de altura na comunidade da Vargem Grande, próximo às propriedades da família Voloshin, nesse município. Indicação 252/2025 está em discussão, está em votação. Perdão,
O vereador Irineu está inscrito para fazer uso da palavra na discussão. Com a palavra, vereador. Boa noite, presidente, vereadores, vereadoras, nosso secretário do Meio Ambiente, aí, as meninas, o nosso professor, sejam bem-vindos. Nessa ponte, na verdade, segundo o morador, foi construída no tempo que o doutor Argos ainda era prefeito. Claro, tinha manutenção, mas uma ponte de madeira, sabe? E lá a vazão de água é muito grande lá, eu verifiquei esse dia. Então é preciso pôr a galeria lá, sabe? Para nós conseguir. E daí o pessoal usa muito a travessia, sabe? De uma principal para outra. E agora praticamente está interditado aqui por motivo de segurança. Então, peço às que de obra para nós dar uma atenção, para nós colocar a galeria, para nós fazer um trabalho que o pessoal vai agradecer. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Está em votação a indicação 252. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos à indicação 253, 2025. Indicação 253 de 2025, de autoria de Irineu Macuco, Walter Chivitoski, Jussara Ferraz, Gido Celeiro, Cássio Cotic, professora Marta. Que a senhora prefeita municipal determine ao departamento competente a construção de um bueiro na estrada geral da Vargem Grande, entre a Igreja Católica e o posto de saúde nesse município. Indicação 253, 2025, está para discussão. Liberado para votação. Concluída a votação. Aprovado por todos os vereadores presentes nesta sessão. Indicação 254 e a última do dia de hoje. Com a palavra, secretária. Indicação 254 de 2025, de Jussara Ferraz, Gido Celeiro, Cássio Cotic, Irineu Macuco e professora Marta, a ser encaminhada ao Poder Executivo e secretarias municipais competentes que oficiem o deputado estadual do Paraná, Anibele Neto, solicitando a destinação de recursos para a aquisição de uma van para a Secretaria Municipal de Esporte, R$100 mil, e para a PAI do município de São Mateus do Sul. Indicação 254, 2025, está em discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos dos senhores vereadores presentes nessa sessão. Iniciaremos, então, o grande expediente, no uso da tribuna livre. Temos vereadores inscritos para fazer uso da palavra. Inicio com o vereador Omar Pichetti. Primeiramente, queria dar boa noite a todos, senhores vereadores, população que nos ouve, nosso secretário Tiago presente aqui no plenário. Eu vou falar um assunto hoje que não gostaria de fazer esse tipo de discurso aqui hoje sobre essa pessoa. Essa pessoa que eu vou citar foi uma das pessoas mais importantes na minha vida política. Eu me elegi em 2004. Mas a minha vida e minha história, junto com o Tiquinho, começou antes disso. Com 13, 14, 15 anos, eu joguei bola no Operário Zampiar, o time que ele administrava. De lá, apesar da nossa diferença de idade, sempre fomos amigos e companheiros. Em 2002, eu perdi a minha referência na política em São Mateus. Eu perdi um dos melhores homens dessa terra, Miguel Pichetti. E eu tinha uma obrigação moral, vereador Wagner, do espólio que eu herdei do meu pai, manter o meu nome dentro da política. É difícil você
tentar substituir um dos homens que teve a melhor oratória que eu já vi em São Mateus. Um homem que tinha as portas abertas dentro do governo do Estado, do governo federal. Eu tinha ao meu lado a força e a vontade da minha velha mãe. Mas eu não tinha a abertura que meu pai tinha. Mas eu tive a felicidade e a honra de me eleger o vereador mais votado naquela eleição, com 1.136 votos, ao lado de Francisco Luiz Ubrecht, o carinhoso Tiquinho. Foi com ele que eu fiz minha primeira viagem de avião, foi com ele que eu entrei a minha primeira vez como vereador num congresso nacional, foi com ele que eu aprendi como se trata as pessoas. O Tiquinho é um homem de fala fácil, que conversava com o menino da rua do mesmo jeito que conversava com o presidente da República. Eu poderia aqui, vereadora Mata, falar 5, 6, 7 horas do Tiquinho. Quem é aquele homem? Minha primeira viagem para Brasília, minha primeira vez que eu entrei num avião, eu falava para o Tico, como menino, eu quero comer na churrascaria que sempre falavam lá em Brasília, no Porcão. Fui com ele, primeira vez. Eu quero aqui deixar um testemunho para todos os políticos que querem ter um nome considerado dentro do município. Eu nunca vi o Tiquinho tirar uma nota para o município. Eu nunca vi o Tiquinho ficar no hotel. Muitas vezes eu dormi no sofá da casa de um deputado, porque o Tiquinho não gastava dinheiro público para fazer viagem. Isso é real. Eu participei como menino. Foi através do Tiquinho que eu consegui abrir o meu caminho na política. Para mim, ele é um amigo, é um pai, é um irmão e foi meu professor. O meu caráter foi forjado por eu ficar ao lado dele. Clóvis, uma vez ele foi passar o bastão, estava saindo de férias, para o vice-prefeito dele. Foi feito como é praxe, tem uma assinatura, tem todo o protocolo a ser seguido. E o nosso vice-prefeito da época chegou para receber o cargo. Era num sábado ou domingo, sei que não era no horário de expediente. O nosso vice-prefeito chegou lá, todo alinhado, e o Tiquinho atravessou a casa dele com uma bermuda vermelha e chinelo de dedo para assinar esse protocolo. Algumas pessoas podiam achar que era desrespeito, mas não. Era a simplicidade que o homem vivia aquela vida. Ele soube fazer o seu dia a dia de amigos. Eu nunca vi esse homem fazer mal para ninguém. Até as pessoas que batiam nele. Eu nunca vi. Com muito respeito, com muito força, eu aprendi com ele o dia a dia, como se trata as pessoas. Nos meus 20 anos de política, 21 anos como mandato já, eu nunca vi uma pessoa da sociedade falar mal do Tico. E maneira que eu trato, meu senso de empatia com as pessoas e compaixão, foi aflorado cada vez mais
pela maneira que o Tico tratou as pessoas. O amigo dos amigos, aquele que nunca deixou na mão. Apesar que o seu último mandato foi em 2008, uma semana antes de internar, eu sei que ele ajudou uma pessoa. Ele sempre se dedicou aos menos favorecidos. Eu falo, Clóvis, você que é da velha política, que o Miguel Pichetti e Tiquinho, eles nasceram para servir os outros, sem olhar quem, sem perguntar o porquê e sem precisar do retorno. Foram homens que fizeram diferença dentro do município. Foram homens, e o Tico fez muita diferença na minha vida. É um dos responsáveis por eu ter 6 mandatos, porque me ensinou tudo o que eu sei dentro da política. E ele não precisou fazer oratória, ele não precisou escrever. Eu aprendi acompanhando, escutando o que ele fazia. Um homem que só fez na vida amigos. Em meu mandato, vai ser dedicado sempre para honrar. E muitas vezes desse plenário, eu defendi o seu mandato. E vou continuar defendendo o mandato dele e o mandato do prefeito Ledur para o resto da minha vida. Porque eu sei o caráter desses dois. Eu conheço o caráter do Tiquinho. Eu conheço a hombridade do senhor Francisco Luiz Urbich. Eu sei e conheço o carinho que ele tinha por todos. Eu quero deixar um abraço fraterno para a família dele. Porque o Tiquinho não só tinha uma família Zampier Urbich. O Tico tinha uma família que estendia a todas as famílias. Muitas e muitas pessoas estão órfãos hoje. Eu tenho ideia quanto que é a dor da família RDX. Eu tenho ideia quanto que o Lucas está passando. Porque lá, ele foi um pai para todos. Ele foi o pai do exemplo, do desespero que acalmava, e quando a pessoa precisava, ele estendia a mão, independente de vontade política ou de posição. Luciane, Anderson e César, vocês tiveram um pai que vocês dividiram para a população. Ele foi o pai de muitos somatoenses. Eu perdi um amigo, um irmão e um pai. Foi o segundo pai que eu perdi na minha vida. Mas eu vou seguir e vou continuar. Porque essas duas pessoas me deram ensinamento que poucas pessoas tiveram na vida. É só andar do lado deles que a gente aprende. Obrigado, Francisco Luiz Urbich, meu eterno prefeito. Obrigado, vereador Pichetti. Passo a palavra, então, à vereadora professora Marta. Boa noite a todos. Hoje eu venho na tribuna para falar de uma ação, né, que está acontecendo no Colégio São Mateus, nosso amado Colégio São Mateus. Então, imaginem, pessoal, a força de uma comunidade para fazer o bem. E é com esse espírito que o Dia do Anjo do Colégio São Mateus, ele está celebrando a sua 10ª edição aqui em São Mateus do Sul. E essa linda jornada começou lá em 2014, quando se teve o desejo, a necessidade de ajudar o nosso querido, saudoso Tiaguinho.
Tiaguinho precisava de um tratamento especial na Tailândia e tocou o coração de todos na época. E assim nasceu uma corrente de solidariedade e que bom que essa corrente nunca mais parou. Então eu quero parabenizar a professora Thelma, diretora do Colégio São Mateus, a Liliane, a diretora auxiliar, a Vânia, toda a equipe do Colégio São Mateus, os profissionais, os estudantes, enfim, toda a comunidade escolar do Colégio São Mateus. A inspiração parecia uma ideia simples, mas não, ela foi poderosa. Uniu alegria, um dia de festa, e com a chance de estender a mão. No dia do anjo, com cada sorriso e cada contribuição, esses se transformam em um abraço caloroso para alguém da nossa comunidade que está passando por um momento delicado de saúde ou necessidade. No fim do dia, todo o carinho é arrecadado e é doado, puro e direto, para as pessoas que o colégio escolhe, juntamente com os seus estudantes, com a sua comunidade, e eles entregam o valor para essa família, ou para essa pessoa. E no Colégio São Mateus, o Dia do Anjo, é muito mais do que um evento. É uma verdadeira escola de vida. Os alunos, a comunidade, com todo o entusiasmo, criatividade, eles são protagonistas desta história. Cada turma é orientado por um professor representante que se dedicam, parabéns, gente, de corpo e alma, para criar, vender produtos, realizar atividades, e realmente é incrível ver como isso floresce junto à comunidade escolar do Colégio São Mateus. São desafios superados, eles desenvolvem habilidades valiosas, aprendem sobre empreendedorismo, organização, é um verdadeiro significado de ser um protagonista para a comunidade. E é um aprendizado que esses adolescentes, que essas crianças, esses jovens, esses profissionais, levam para a vida toda. Então, são preparados diversas atividades. E eles são trabalhados em alguns pilares da educação. Não é qualquer coisa. Ah, hoje está sendo realizado o Dia do Anjo, para que será? Isso é uma inspiração, Colégio São Mateus. Parabéns a Vânia, a Thelma, mais uma vez, a Liliane, toda a equipe, porque os alunos aprendem a fazer, desenvolvem habilidades práticas, né? Como eu já falei, eles planejam, eles produzem, vendem itens, até fiz um lembrete aqui para não esquecer. É muita criatividade e muita inovação ao idealizar o que é vendido, desde a organização, o planejamento, são definidas as metas de arrecadação, os custos da produção, as estratégias, a logística, habilidades de comunicação, onde os estudantes irão apresentar os seus produtos, serviços, a toda a comunidade escolar. Existe o gerenciamento financeiro, aprendem a lidar com o dinheiro, aprendem a contabilizar os valores, aquilo que é gasto, o que vai ter de lucro. Os estudantes aprendem a conviver, existe uma interação social e a colaboração entre os estudantes. E há uma conexão muito bonita com a comunidade escolar, externa também. Existe um trabalho em equipe maravilhoso.
no Colégio São Mateus, onde os alunos se unem para criar, para vender algo em conjunto. Se trabalha empatia, solidariedade, responsabilidade social, comunicação interpessoal. Os estudantes aprendem a ser. Olha como a escola é importante. E eu vou morrer defendendo a escola. Eu vou morrer defendendo a educação. Os alunos aprendem a ser. Contribuem para o desenvolvimento pessoal, a construção de valores éticos, morais. Eles aprendem sobre autonomia, sobre iniciativa, sobre criação, execução das atividades, as responsabilidades pelo sucesso também das suas vendas, o espírito de grupo, a generosidade, o senso de propósito, desde pequenos. O que eles querem? Os alunos percebem que as ações podem sim ter impacto positivo na sociedade, com propósito e significado. Os estudantes aprendem a conhecer, embora não seja esse o foco principal. O projeto pode estimular a busca por conhecimento e aplicação de diferentes saberes. Os alunos, os estudantes, pesquisam, vão em busca de um produto atraente, sejam receitas, técnicas de artesanato, formas de organizar, até uma rifa para ajudar. Trabalho matemática, o cálculo de preços, lucros, gestão do dinheiro, já falei. E eles envolvem vários conceitos matemáticos. Desenvolvem linguagem e comunicação. Vão elaborar divulgação, abordagem dos compradores, as habilidades na comunicação, conhecimento da realidade social, onde eles vão conhecer pessoas que precisam desta ação. E ao longo desses anos, como é lindo. E algumas pessoas podem dizer, ah, mas um colégio está arrecadando um dinheiro lá para fulano. Não é só o dinheiro. Como eu falei anteriormente, é a solidariedade, é aquele abraço, é a pessoa, aquele familiar se sentir notado, se sentir amado. Que outro dia eu me frustrei bastante e eu preciso desabafar, vereador Pichetti, porque eu sei que você é um vereador da saúde, assim como eu me dedico à educação, principalmente, à cultura. Eu sei que o senhor é da saúde em primeiro lugar. Concorda comigo? E eu fui em busca de uma cadeira de rodas para uma pessoa. Em busca de uma cadeira motorizada. Mas por quê? Porque a pessoa necessita. Ninguém vai sair por aí pedindo uma cadeira porque a pessoa não necessita. E me disseram que não tem como. Porque no interior, vereador Pichetti, no interior, como que essa pessoa vai andar na cadeira de rodas? E eu peço tua ajuda aqui, vereador Pichetti. E eu sei que teu coração é grande. Assim como essa ação do Colégio São Mateus, uma pessoa jovem, que pela infelicidade, não sei o que acontece na vida da pessoa, o destino, eu já não sei. Essa pessoa, hoje ela se encontra obesa, com total dificuldade, não caminha, mas uma pessoa maravilhosa,
que eu gostaria de ter o conhecimento que a pessoa tem nesta idade. Mas ela mora no interior, é longe, lá não tem asfalto. Será que vamos ter que asfaltar em volta da casa para que se tenha o direito de ter uma cadeira motorizada? E a pessoa está sendo impedida de se locomover, eu diria assim, porque é totalmente uma pessoa dependente. Então, eu peço aqui sua ajuda, vereador Pichetti, e eu sei que o senhor vai em busca, porque o senhor é o vereador da saúde, já é conhecido. E eu admiro tudo que você faz pela saúde, pode ter certeza disso. E voltando, para a gente concluir aqui sobre o Dia do Anjo, dá tempo ainda. Que tal nós sairmos daqui e irmos todos para o Colégio São Mateus prestigiar o Dia do Anjo, né? Está valendo ainda? Professor Evaldo, está valendo, acho ainda lá no Colégio São Mateus, se não me engano, ainda é 7h15, o Dia do Anjo. Que em 2014 arrecadou mais de 10 mil. Em 2014 ainda, olha aqui, ó, ajudou o Tiaguinho, gente, ajudou o André, ele ajudou a Isabelle, ai, minha querida aluna, já falecida também. Ajudou a Isa, a Ironita, como é bom saber disso. Ajudou o William, a Mari, a Janaína, o Guilherme, a Ana Júlia e o Dudu. Mas quem são? Não importa os sobrenomes. Continuem ajudando. Mais Guilhermes, mais Dudus, mais Anas Júlia. Continuem ajudando. Mais Igor e mais Raíssas. Muito bacana. Ajudem mais, Ramon. Ajudem. E nós também vamos ajudar. Então, parabéns mais uma vez ao Colégio São Mateus por essa ação maravilhosa e que ainda dá tempo de nós passarmos depois da sessão lá no Colégio São Mateus. Eu vou. Um grande abraço a todos. Obrigado, vereadora. Continuando, então, o grande expediente. Vereador Wagner Wolff, inscrito para fazer uso da palavra. Vereador, com a palavra. Obrigado, presidente. É a primeira oportunidade que estou falando nessa sessão, então desejo uma boa noite a Vossa Excelência. Na sua pessoa, eu cumprimento todos os colegas vereadores, as colegas vereadoras, os servidores dessa Casa de Leis, a população que se faz presente, especial aqui ao secretário de Meio Ambiente, o Thiago Uck, que está aqui também. Não poderia começar a minha fala hoje não lamentando o falecimento do ex-prefeito Tiquinho. O vereador Pichetti usou muito bem a tribuna, Pichetti, fazer uma justa homenagem ao Tiquinho. O colega conviveu muito tempo com ele, ao contrário de mim. Eu conheci o Tiquinho, já conhecia de nome, né? Todo mundo conhece o Tiquinho em São Mateus do Sul, não apenas como prefeito, mas como proprietário da Rádio Difusora do Xisto, como um grande incentivador de esporte em São Mateus do Sul, como atleta que foi. Mas eu conheci no ano passado, né, de ter mais contato com ele, quando eu comecei a apresentar um programa ao lado do Edu, lá na Rádio Difusora do Xisto. E mesmo em pouco tempo foi o suficiente para perceber que o Tiquinho era uma pessoa de conversa muito fácil. Era muito fácil conversar com ele. Porque era uma pessoa bastante gentil, bastante educada, bastante atenciosa. E não à toa, aquela sala dele lá na Rádio Difusora do Xisto vivia cheia de gente, né? Durante a campanha, então, eram dezenas de vereadores que passavam o dia lá, iam e conversavam com ele, visitavam, pediam conselhos a ele. Eu mesmo fui uma das pessoas que recebi os conselhos do Tiquinho. E o conselho que ele me deu quando eu estava fazendo campanha era caminhe, converse com as pessoas, entenda a necessidade da população e se apresente como candidato. Acho que na medida que cada um de nós convivemos com o Tiquinho, ficará a medida dessa lembrança. Eu tenho certeza que todo mundo leva isso não apenas para a vida política, mas essencialmente para a vida pessoal. É por isso, presidente, que eu acredito que essa homenagem justa que o presidente irá apresentar, ela poderia ser assinada por todos os vereadores, para que essa homenagem deixe de ser pessoal e se torne institucional. Porque o Tiquinho é uma pessoa que merece uma homenagem
de grandeza institucional do Poder Legislativo de São Mateus do Sul, ratificando tudo isso que o vereador Pichetti disse dele aqui na tribuna. Passando a isso, eu fiz o que o Tiquinho me aconselhou, caminhar, caminhar e caminhar. Hoje eu caminhei bastante por Curitiba, cumpri a agenda lá, e tem algumas questões para apresentar para a população de São Mateus do Sul que está nos assistindo. Começo falando aqui para as pessoas que, assim como eu, gostam da pesca esportiva. A gente tem aqui o secretário de Meio Ambiente também, que cuida desse sistema hídrico de São Mateus do Sul e do cuidado com o meio ambiente, Thiago. Eu estive lá numa visita à Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Governo do Estado do Paraná. Hoje ela é comandada pelo Rafael Greca, ex-prefeito de Curitiba, o secretário. Mas eu tive uma reunião com a Superintendência Geral de Recursos Hídricos. Por quê? O governo do Paraná ele tem um programa muito legal que se chama Rio Vivo. Do que consiste esse programa? É fazer o repovoamento de peixes nas bacias hidrográficas do Estado do Paraná. E eu apresentei lá para a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável a situação de São Mateus do Sul. Que todos nós que crescemos aqui em São Mateus, eu sou nascido e sou criado aqui em São Mateus do Sul, tem alguma história para contar no Rio Iguaçu, né? De pesca com os pais, de pesca com os tios, pesca com os amigos. Então, o Rio Iguaçu não é só um curso d'água em São Mateus do Sul. Ele é muito mais que isso. Ele não é só turismo, não é só lazer, ele é uma forma de vida, é uma forma de viver com os nossos familiares. E o que eu tenho pedido e o que a gente mais escuta é, cadê as traíras de São Mateus? Porque acabou. Porque eu falo com meu tio, ele fala assim, não, na minha época eu pegava 20 traíras numa pegada. Hoje a gente vai lá e não pega 2. Né? E isso aconteceu no estado do Paraná inteiro. Tanto é que o governo do estado do Paraná, ele iniciou esse programa de repovoamento. Então eu protocolei um ofício, tive essa reunião, apresentei essa demanda. A Secretaria de Desenvolvimento Sustentável vai avaliar essa situação. Thiago, provavelmente entre em contato com a sua pasta no futuro, né, para incluir São Mateus no programa Rio Vivo e para eles virem até aqui. Eles fazem a soltura já de peixes em idades jovens, para que ele tenha a maior chance de sucesso de procriação ali no Rio Iguaçu. E eu apresentei que é interessante que eles façam isso durante o período da piracema, né, que é o momento propício de reprodução dos peixes. Então, eu espero que o governo do estado atenda essa demanda que eu apresentei a eles, que não é também só para somateuenses, mas há um potencial turístico muito grande nessa área, para que as pessoas de Curitiba, as pessoas da região metropolitana, que regularmente já vêm até São Mateus, usufruam também desse momento de lazer, desse momento de pesca esportiva, que todos nós somateuenses temos o privilégio de ter aqui em São Mateus. Eu também estive em visita lá, em Curitiba, hoje uma reunião com o vice-prefeito de Curitiba, o Eduardo Pimentel. É uma pessoa que eu já tinha uma admiração anterior a ele, porque foi um dos primeiros representantes da direita no Congresso Nacional, das pessoas que falavam sobre os valores da direita, o que é muito importante, porque no passado era muito difícil as pessoas se afirmarem essa posição ideológica no Brasil. Tive uma reunião muito produtiva com ele sobre o cenário político, apresentei para ele a situação de toda a região aqui de São Mateus do Sul, fiz o convite para ele vir conhecer a nossa cidade também. Por quê? Porque falar com o vice-prefeito Eduardo, o vice-prefeito lá de Curitiba, o Paulo Eduardo Martins, porque ele também tem intenções maiores de projetos de Estado, de projetos regionais. Ele foi candidato ao Senado, ficou na segunda colocação, perdeu para o senador Sérgio Moro. Então, ele tem uma visão bastante ampla do Estado do Paraná. Eu apresentei toda a situação para ele, fiz o convite para ele vir conhecer. Então, foi uma reunião bastante produtiva. Tive também em reunião, essa sim, muito boa para São Mateus do Sul, que foi na Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado do Paraná. Fui recebido pelo secretário de Estado, Márcio Nunes, que é deputado estadual licenciado também. Conversei com ele sobre a vocação agrícola do município de São Mateus do Sul, a importância da agricultura para a nossa cidade, a importância de manutenção das estradas rurais e que o Estado auxilie com a questão de equipamentos. Já tem uma conversa iniciada com o secretário para a indicação de equipamentos pesados aqui para São Mateus do Sul. Já há demandas também do Poder Executivo, que ele está atendendo, acho que por meio de intermediação do deputado Hussein Bacri. Ele é amigo muito pessoal também do deputado federal Toninho Wandersch, que é muito bem representado aqui pelo nosso presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Então, assim que foi celebrados esses convênios, será um prazer apresentar aqui essas conquistas para São Mateus do Sul. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Passamos, então, agora às lideranças partidárias. Vereador Wagner, inscrito para fazer uso da palavra. Novamente, com a palavra, vereador. Obrigado, presidente. Eu reservei para o momento da liderança partidária, porque esse é um assunto institucional aqui da Câmara Municipal de Vereadores. A vereadora Marta, que é líder do governo da prefeita Fernanda Sardanha, talvez, vereadora Marta, me ajude a esclarecer uma dúvida. Se nas últimas semanas a prefeita, por um acaso, delegou competência para o Sindicato de Servidores de São Mateus do Sul responder os requerimentos que são direcionados ao Poder Executivo. Por que eu faço essa pergunta? A vereadora Gi, que é também secretária aqui da Câmara, primeira secretária, leu, né, vereadora Gi, um ofício que o Sindicato de Servidores enviou aqui para a Câmara Municipal, porque eu e a vereadora Alana tivemos a ousadia, vereadora Alana, de apresentar um requerimento solicitando informações do desconto de servidores que não são sindicalizados, que não aderem ao Sindicato de Servidores, de contribuição assistencial. Um requerimento que os colegas vereadores também ousaram aprovar. E é isso que se extrai da leitura do primeiro parágrafo do ofício que nos foi enviado. Eu, particularmente, vereadora Alana, a opinião do presidente do sindicato sobre o meu mandato, sobre o meu conhecimento jurídico, ela é inexpressiva. Se viesse aqui uma folha em branco, teria o mesmo valor para mim que a resposta que o sindicato apresentou. Mas o que me causa peculiar preocupação, presidente, porque esse não é um ataque ao vereador Wagner e à vereadora Alana ou aos vereadores que aprovaram. É um ataque à própria instituição do Poder Legislativo e eu explico por quê. O sindicato aparece conhecer a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, hoje o recurso extraordinário, com efeito repetitivo que eles citam ali, mas desconhece talvez a lei orgânica do município, porque é a lei orgânica que diz que a competência privativa da Câmara Municipal de Vereadores é fiscalizar os atos do Poder Executivo. E é isso que nós fizemos. Nós fizemos uma mera pergunta se houve o desconto de contribuição assistencial de servidores que não aderem ao Sindicato de Servidores. Se servidores que não querem fazer parte do sindicato tiveram que contribuir para o financiamento. E se o município tinha autorização desses servidores para proceder ao desconto, e se entende que não precisava da autorização, se tomou as cautelas necessárias para saber se o Sindicato de Servidores, ao menos, comunicou a todos os servidores o poder de dizer não, de falar não quero contribuir, né? Então, eu falo isso, gente, não é um ataque ao vereador. Nós, enquanto instituição, nós temos nossas prerrogativas, tanto é que os colegas aprovaram. E é por isso, presidente, que a gente não pode tolerar esse tipo de ataque à Câmara Municipal de Vereadores. Mas, mesmo que insignificante a resposta para mim, porque o que me interessa mesmo é a resposta que vai vir do Poder Executivo, né, como titular, que é da obrigação de prestar informações à Câmara Municipal, mas ele serve pelo menos para representar a visão que o sindicato tem dos servidores. É muito bom que esse ofício tenha vindo de maneira pública, porque assim a gente pode fornecer a todos os servidores para que eles compreendam qual que é a visão que o sindicato tem dos servidores. Porque ele diz com todas as letras naquele ofício ali que, na opinião deles, somente poderia receber reajuste, sabe quem, Tom? Aqueles servidores que aderem ao sindicato. Como se a reposição inflacionária não fosse devida pela perda de valor do salário frente ao mercado. Como se fosse devido, não pela reposição inflacionária, mas sim se você é sindicalizado ou não. Essa visão ela está atrasada no mínimo 80 anos no tempo. É uma visão da década de 40, da década de 50, que os brasileiros não suportam mais. Os brasileiros, todos eles clamam por liberdade. E a liberdade, inclusive, de dizer não, eu não quero fazer parte do sindicato. Eu disse, quando a gente discutiu o requerimento aqui, aqueles servidores que querem fazer parte do sindicato e querem contribuir, ok, é um direito, eu sou um defensor da liberdade. Eu acho que é assim mesmo. Você se sente representado pelo sindicato, faz adesão ao sindicato e contribui para a assistência deles. É assim. Agora, o servidor também tem a liberdade de dizer não. Eu não quero fazer parte do sindicato. E se ele diz não, ele não pode ser compelido a contribuir financeiramente com o sindicato para o sustento lá do presidente e das pessoas que trabalham no sindicato. É um direito dizer não. É uma liberdade dizer não. É uma liberdade de falar, não, eu não quero fazer parte da associação. E esse foi o requerimento que eu e a vereadora Alana apresentamos. E sabe por quê também, vereadora Alana? Hoje mesmo eu recebi mensagem no servidor falando, Wagner, você pode me ajudar a entender essa situação? Porque eu não faço parte do sindicato e foi descontado R$110 do salário dele. E daí? R$110 é muito? Para muitos servidores, representa grande parte do salário deles. Tá? Outro ponto que o ofício cita, falando que os servidores tinham um tempo hábil para fazer oposição.
talvez o que o presidente do sindicato ignora, é que tem muito servidor que não passa 8 horas sentado no sindicato, lá, esperando, só para atender essas demandas. Tem servidor que sai de casa às 7 horas, trabalha no interior o dia inteiro, tem que voltar para casa, às vezes cansado para resolver um monte de problema, às vezes tem que voltar porque reside no Mourão, reside na Estiva, reside em locais distantes, às vezes que não pega a internet direito, e às vezes não tem conhecimento, não chegou ao conhecimento dele, que ele poderia manifestar oposição e dizer, não, eu não quero contribuir. E foi essa a pergunta que nós fizemos no ofício, e é essa exatamente a pergunta que o Poder Executivo deverá responder para nós. Ou senão, isso aqui vai parecer o quê? Vai parecer o INSS daqui a pouco? Que só acorda com o desconto lá e não sabe de onde que veio? Não é assim que funciona. E nós, vereadores, nós temos a obrigação, e como eu disse aqui, uma obrigação institucional de fiscalizar os atos do Poder Executivo. É assim que é assim que sempre foi. A lei orgânica não surgiu agora no ano de 2025, ela existe há muito tempo em São Mateus do Sul. E essa defesa da lei orgânica, essa defesa desses servidores que nós vamos fazer. Nós não vamos fazer aqui a defesa das pessoas que se servem dos servidores públicos. Tá? Nós vamos fazer a defesa dos servidores públicos, daqueles que servem aos servidores públicos, não daqueles que se servem dos servidores públicos. Obrigado. Obrigado, vereador. Apenas para esclarecer, né, segue mantido o requerimento, né, assinado pelo vereador e pela vereadora Alana e aprovado pelos demais vereadores, continua tramitando. Né, isso se refere aí a um ofício, né, conforme a gente lê todos os ofícios que são enviados à Câmara de Vereadores. Continuamos, então, com as explicações pessoais. Temos inscrito a professora Marta. Vereadora, com a palavra. Agradecer mais uma vez a presença de todos, a paciência do observatório estar aqui mais uma vez, o nosso Tiago aí, querido, né? Não porque você está aqui, eu não lhe conhecia, mas posso dizer assim que passei a lhe admirar, e você sabe disso. Temos enfrentado algumas batalhas juntos aí, e conversando a gente vai se entendendo, né? É isso mesmo, o diálogo sempre acima de tudo. Incomodamos bastante essa semana, né, Gi? Incomodamos bastante, né, Ju? A gente se reúne aqui às 3 e sai incomodar um pouco. Mas quero agradecer imensamente o Clériton aí também, o Luciano, enfim, toda essa rapaziada aí que trabalham aí no campo, nas melhorias das estradas. Com essa chuvarada aí também complicou um pouco, porque é normal do nosso xisto, né, vereador Macuco? E graças a Deus a gente tem esse xisto aqui em São Mateus. O pessoal reclama, né, vereador Pichetti? Mas graças a Deus. E eu lembro muito quando você dizia assim, que é bom que nós temos aonde colocar o nosso lixo. E essa semana eu estava vendo, né, Tiago, várias reportagens dos lixões que existem nesse país, lixões a céu aberto. Mas, enfim, que bom que nós temos essa parceria e que a PX manteve isso, Tiago? Manteve, né? É uma parceria, é um convênio, que maravilha. Parabéns por todo esse gerenciamento, porque quem está lá é que sabe realmente o que acontece. Então, às vezes, as pessoas ficam falando, mas não têm o conhecimento. Mas não desista, tem que seguir firme. Agradecer o Helder, queridão, que veio aqui, trouxe um convite maravilhoso. Olha só que chique. Eu já gosto de gente organizada, assim. Olha só que bonito, né? Obrigada, Helder, querido, pelo convite aí, pelos do Senac, né, Ju? Dia 10 de julho, às 15 horas, né? Vai ter uma atividade lá no Senac. Obrigada aí, Helder. Ai, vereador, falar do Tiquinho. É muito triste, vamos dizer assim, mas vamos confiar que chega a hora de cada um. E talvez tenha chegado a hora do nosso grande amigo. E eu digo grande amigo e, graças a Deus, eu, você, Pichetti, o senhor, tivemos a honra de falar isso, porque eu sei que alguém deve estar pensando, agora que morreu ficou bonzinho. Não,
Nós não estamos falando isso porque ele faleceu. Nós tivemos a oportunidade de falar isso para ele mesmo. E hoje a gente fala aqui pela família, pelos amigos, porque o Tiquinho, quando eu abracei o filho dele, o César, que é o piloto, aquele que deu um susto na gente uma vez aqui em São Mateus, eu achei que estava caindo uma bomba em cima de São Mateus, né? E era o avião que ele estava, era um caça. E quando abracei o César, ele falou assim, obrigado por vir se despedir do meu pai. E daí eu falei assim, o teu pai é meio que pai de todos nós, né? Falei isso mesmo. Então, é o carinho muito grande que a gente tem pela Lu, pelo Anderson também, a Vera, enfim, toda a família, né? O Tiquinho também é culpado de eu estar aqui, Pichete. Você também é, né? Porque a primeira vez que eu fui vereadora, nós estávamos, inclusive, você foi o primeiro, e daí eu fiquei em segundo, e a gente se elegeu. Claro que é um grupo, ninguém se elege sozinho, né? Eu sempre sou muito grata ao grupo de trabalho, né? E hoje eu faço questão de ouvir os colegas. Agora eu sou junto com o Macuco, mas a gente faz isso, né, Macuco? Eu fui eleita, você eleito, mas nós respeitamos a opinião do professor Felipe Chico, né? Nós respeitamos a opinião do Aramis, a gente respeita a opinião do menino do semáforo, né? Enfim, é um grupo. E nós estamos aqui porque é um grupo. E o Tiquinho ia lá em casa, em Fluviópolis, e lembro como se fosse agora, e ele sentava lá na frente, tinha uma areazinha assim, e ele gostava de comer figo. Então, isso vai ficar assim na nossa memória para sempre. E ele gostava muito de figo, e a gente sentava, e ele dizia, Marta, você tem que entrar na política, você tem que entrar na política. E aí, depois de 18 ou 20 anos, o Tiquinho me convenceu, e o Pichete me convenceu, e cá estou eu. Então, um grande abraço para a família do Tiquinho, e também quero honrar aquilo que o Tiquinho também me ensinou. E quando o Pichete fala que o Tiquinho não batia em ninguém que batiu nele, eu aprendi isso com o Tiquinho também. Porque tem dias que é só Deus que sabe o que a gente passa. É só Deus que sabe. Só Deus mesmo que sabe o que a gente passa. Mas uma coisa que eu aprendi com o Tiquinho também, que a maldade não está nele. A maldade não estava nele. A maldade não está em mim. A maldade está naquele que quer me fazer o mal. Então, isso eu aprendi com o Tiquinho também. E vou levar isso para a minha vida. Então, aonde o Tiquinho estiver, né, ele vai ser sempre lembrado, muito querido. E eu quero honrar também tudo aquilo que o Tiquinho me ensinou. Boa noite a todos. Obrigado, vereadora. Passo a palavra à vereadora Jussara. Boa noite a todos. Boa noite, professor Evaldo. A Camila, nossa procuradora, a nossa assessora da Procuradoria da Mulher. Tiago, boa noite. Então, só fazendo um resuminho da nossa semana que passou. Na terça-feira eu não compareci na Câmara, né? A gente foi até Curitiba fazer umas visitas nas secretarias. Na Secretaria de Saúde, a gente teve uma reunião. Eu acompanhei a prefeita, daí com Renato Adur, uns deputados também, alguns deputados. Tive uma reunião também com o deputado Anibele, um deputado presente aqui na nossa cidade, né, que tem um compromisso com a nossa cidade, um desejo de ouvir e atender às nossas necessidades. Além disso, os recursos que têm encaminhados têm permitido que possamos melhorar as infraestruturas, saúde, educação, entre outros, essencial para a qualidade de vida dos nossos cidadãos. Muito obrigado por sua parceria. Sua contribuição é muito apreciada e reconhecida por todos.
Participamos também da Conferência Municipal da Assistente Social, no SEJU, né? Eu, a vereadora Agi, a vereadora Marta. Foi uma tarde de muita aprendizagem. E convidando também para dia 3, agora, quinta-feira, também temos a Conferência Municipal de Cultura, e que será no SEJU, das 8 às 17 horas. E também deixar meus sentimentos à família Zampier Bubrich, Tiquinho, que é foi um grande amigo da nossa família. E deixar um grande abraço à família também, meus sentimentos. Seria isso, uma boa noite e muito obrigada. Obrigado, vereadora. Passo a palavra à vereadora Agi, com a palavra. Boa noite a todos. Primeiramente, meus sentimentos também à família do Tiquinho. Desejamos, em nome de toda a Câmara, muita força para continuar a vida sem a presença viva dele. Agora, referente ao trânsito, a professora Marta e demais, foi muito interessante a gente ir lá, ver, conversar. Também, vereador Alana, vereador Wagner, observamos a questão do portão, chegamos a comentar sobre isso, né, meninas? Então, interessante, fomos em loco. Na quarta-feira, parabenizar aí pela conferência da assistente social lá no SEJU, dar parabéns a todos os envolvidos, especialmente a secretária Alessandra, que estava à frente da organização. Agradecer também ao Helder por esse lindo convite dos 16 anos do SENAC, com certeza estaremos lá. E, por fim, quero agradecer a presença aqui do secretário Tiago e de todas as pessoas que estão torcendo, Tiago, por esse projetinho da causa animal aí, que não foi hoje, né, para frente, mas que já tem algo semelhante aqui na casa, né, nessa Casa de Leis, e pode ter certeza que vamos melhorar ainda mais eles, e na semana que vem já colocamos ele em pauta para dar continuidade. Lembrando, né, Tiago, que tivemos esses dias atrás lá em Guarapuava, vendo essa questão, trocando umas ideias com o pessoal que já tem lá o mesmo um canil, né, Tiago, que isso a gente é sincero, né? Já descartamos essas possibilidades, né? Mas o que a gente quer mesmo é que a gente possa ajudar mais nessas formas das cartilhas, né? A passar para essas crianças, né? Principalmente nas escolas, a conscientização de ter um animalzinho em casa e correr atrás de recursos, né, Tiago? De todos, acho que nós 9 aqui podemos correr mais atrás de recursos, especialmente, né, Tiago, para as castrações. Me corrija na informação aí, mas em 4 anos foram 1.500 castrações, 2.700 castrações. Esse estudo aí o Tiago levantou que em 10 anos, né, Tiago, com esse estudo, nós teremos 80 mil cachorros, gatos, pet, a menos, né, Tiago? Isso? Uma estatística. Então, como é importante esse projeto, essas questões aí para a nossa comunidade. Então, vamos continuar na luta e temos certeza que vai dar tudo certo. Então, obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, vereadora. Vereador Irineu Macuco, inscrito para fazer uso da palavra. Também já é muito comentado sobre o passamento do nosso amigo Tiquinho. Na semana passada, sexta-feira, perdemos um grande amigo, Francisco Luiz Urba Tiquinho. Foi empresário, sócio proprietário da Rádio RDX, por vários anos proprietário da Horaria do Tiquinho. Foi político, sendo vereador, vice-prefeito e prefeito. Então, veja, uma história grandiosa, né? Quem conheceu a Horaria do Tiquinho. Muito bem comentada e um ótimo tijolo, né? E na difusora, na rádio, como o Wagner falou, meio cheio, sempre tinha gente lá, né? Conversando, aprendendo com a simplicidade dele, sabe? Então, e outra coisa, como ele foi prefeito, vice e vereador, nunca se viu alguém falar dele, sabe? Né? Que Tiquinho fez isso, fez de errado, eu nunca ouvi falar. Então, conheci o Tiquinho através do meu falecido pai também, que era muito amigo. Nunca fui com ele na campanha, mas voltei para ele também. Então, foi um homem muito
muito respeitado em São Mateus do Sul. Tiquinho sempre foi mais um cidadão, atualmente em sua atribuição, sempre humilde, amigo a todos. Quem precisava dele era atendido na hora, em seu escritório na RDX, na rua onde fosse, sempre simpático, disposto para atender quem quer se fosse, desde o mais alta autoridade até o mais humilde cidadão. Na verdade, assim, eu acho que o Tiquinho era, talvez, amigo dos grandes sim, cidadão, mas também aquele humilde, o mais humilde. Então ele sempre ajudava muito, né? Isso é importante. Também foi uma pessoa que deixou sua marca por onde passou, contribuiu para o desenvolvimento do município. Com certeza seu legado vai permanecer por muitas gerações. O seu exemplo, seja como pessoa, empresário ou político, é digno de eleitos e reconhecimentos por todos, até por seus adversários políticos. Sempre manteve uma postura correta, dedicada a todos, especialmente ao mais humilde, ajudando naquilo que precisem. Sempre, né, na política, sim, o pessoal criticava muito o Tiquinho também, né? Política assim mesmo, né? Mas aprenderam muito com ele também, para os próprios adversários. Tiquinho deixou saudade eterna à família, aos amigos e, com certeza, a todos aqueles que conheceram, guardam as suas lembranças de um homem íntegro, amigo, dedicado a boas causas. Tiquinho é conhecido no município inteiro, e não só no município, na região inteira, na verdade, né? Então, também eu senti muito, nós perdemos o Tiquinho, mas chegou a hora dele, hoje ele está no céu, com certeza. Então, desejamos que a família seja forte para suportar essa perda. O Wagner, falando também do Márcio Nunes, nós 2 semanas atrás, tínhamos eu, a Fernanda, o Cibac e os prefeitos da região, na verdade aqui da Lapa, na toda a região aí. Então, maquinário mesmo, é fato mesmo. Tem o São Mateus do Sul, né, um barco pesado, e também muito investimento em asfalto rural, um valor muito altíssimo, né. Então, os municípios precisam fazer o projeto, né. Então, tem uma ligação boa da Lapa para Anteolinda e Anteolinda para São Mateus do Sul. Um valor bem expressivo mesmo. Tem dinheiro sobrando. Só falta ter os projetos. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Omar Pichetti, com a palavra. Eu só queria terminar o meu discurso ali. Eu não me alonguei, não escrevi nada, porque para eu falar do Tiquinho, eu tenho de falar do coração. Eu tenho de falar olhando nos olhos das pessoas, porque ele foi uma das pessoas mais importantes. Vereadora Marta, quando a senhora começou a falar, eu me recordei de uma situação do Tiquinho que eu acho que é bom pôr em público e pôr no plenário. O Tiquinho é o político de São Mateus que eu convivi, que mais doou patrimônio pessoal para a entidade. Ele deu terreno para a escola, ele deu terreno para o posto de saúde, ele deu terreno para a igreja. E não foi 1, 2, 3 vezes, com mandato ou sem mandato. Isso faz uma grande diferença. E não é só ele, é a família dele. Então, aqui, eu deixo o meu agradecimento à dona Vera por essa parceria que sempre eles tiveram com o município, sem olhar quem, sem se preocupar para quem, só pelo bom senso de saber que a gente está aqui para viver em conjunto, viver em sociedade. Meu avô sempre me falava uma fala, e me ensinou isso, e o Tiquinho fazia isso por sabedoria. Da vida só se leva a vida que se leva. E o Tiquinho levou uma boa vida, porque ele foi um dos melhores cidadãos, seres humanos, capazes de ter empatia às pessoas e compaixão. Me ensinou muito. Obrigado. Obrigado, vereador. Antes de fazer o anúncio da próxima sessão ordinária, alguns vereadores comentaram a respeito que estiveram na Secretaria de Abastecimento do Estado, na SEAB, e também comentar que a gente está aguardando também liberação de recursos extras, né? Já tem recurso aí que está
de um planejamento dentro do governo do Estado, mas nós estamos indo em busca, vereador Macuco, no algo a mais, né, para trazer aí para a nossa população. Aproveitando também a visita do secretário Tiago, secretário de Meio Ambiente, seja sempre bem-vindo. Também estendo aí meus cumprimentos ao professor Evaldo, que pelo segundo ano consecutivo também conseguimos, através do deputado Alisson Vancher, recursos para castração animal. Então, acredito que nos próximos dias também o secretário será informado. Acho que isso vem no momento oportuno para realização aí de mais castração, que é importante, né, principalmente para a questão da nossa saúde pública, né. Também dizer que a Câmara Municipal de São Mateus do Sul está em luta oficial ainda, né, pelo passamento do Francisco Luiz Ubrich, o Tiquinho. Acredito que aqui, independente dos seus posicionamentos políticos, né, todo mundo pode conviver de uma certa, um mais próximo, outros nem tanto, com o ex-prefeito, né, e quem conviveu com ele sabe de uma pessoa sensata, humilde, uma pessoa de muito respeito, né, que conviveu aí com a gente. Então, a gente continua aqui em luta oficial, né, a nossa Câmara Municipal de Vereadores, né, e os vereadores foram felizes aí nas suas falas, né. Apenas quero reiterar também esse respeito aí que tanto a instituição quanto o meu mandato de maneira pessoal aí a família, né, e a memória do ex-prefeito Francisco Luiz Ubrich. Anúncio da próxima sessão ordinária, que será no dia 8 de julho, às 18 horas, a 22ª sessão ordinária. Teremos o projeto de lei do Executivo 21/2025 em sua primeira discussão e votação, projeto de lei de autoria dessa Casa 19/2025 em sua primeira discussão e votação, requerimentos, indicações e moção de aplauso número 15 de 2025. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.